Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Paula Veiga, sou bióloga, sou terapeuta holística e sou esteticista. Esse canal ele fala sobre beleza e equilíbrio. Bom, hoje nós vamos falar sobre as ervas medicinais. Se você gosta de tomar chá, se você faz uso das ervas, eu faço uma pergunta para vocês. Você sabe quais são os métodos de se preparar um chá? E qual deles é o mais indicado para a erva que você vai utilizar? Bom, se você ficou curioso, fique até o final desse vídeo que eu vou trazer algumas dicas, vou falar sobre os métodos mais utilizados e como preparar o nosso chá para poder extrair deles os melhores nutrientes, ok? Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre os métodos mais utilizados e os mais comuns, eu vou fazer um comentário pessoal. Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou bióloga, né? Me formei como bióloga, então tive o prazer de poder trabalhar com plantas também durante a minha faculdade, conhecer um pouco mais na parte da botânica. Mas eu nasci no Rio Grande do Sul e nós temos o hábito do chimarrão. Então, chás, as ervas, para mim, eu sempre tive essa relação muito próxima com as ervas. Para mim sempre foi muito prazeroso, principalmente no inverno. No sul a gente sempre tomava um chazinho, né, antes de dormir, para trazer aquele calorzinho interno que a gente buscava, né, e busca de vez em quando, aquele acolhimento, né? Eu tenho uma relação muito afetiva com as ervas, com o hábito de tomar chás, e por conta dessa minha infância, desse meu costume de sempre tomar um chazinho para trazer essa sensação de acolhimento. Hoje eu vivo nos Estados Unidos, né? Eu moro em Miami e para quem conhece, Miami é calor, né? Mas eu sigo até hoje seguindo aí com os meus costumes, né? Fazendo uso dos chás. Eu sempre, durante a minha rotina, eu tenho aqui o meu chazinho, né? Que me acompanha aí, me traz muito mais equilíbrio. Eu sempre busco nas ervas exatamente o que eu estou precisando naquele momento. Bom, mas vamos falar então um pouquinho sobre a propriedade das ervas, né? No meu website, no meu site anapaulaveiga.com, no meu blog você encontra ali um textinho, eu trouxe um assunto falando sobre as ervas, como preparar, e também falando sobre algumas doenças e quais as ervas indicadas para esses desequilíbrios físicos, tá bom? Então, se você ainda não conhece meu website é anapaulaveiga.com, e você entra lá e tem um blog falando sobre vários assuntos. Um golinho de chá. E vamos então falar sobre as ervas, sobre plantas medicinais. Bom, provavelmente vocês já devem ter o hábito de tomar o chá, ou algumas vezes na infância ou quando pequenos, porque as ervas elas vêm aí acompanhando a nossa história desde muito tempo atrás, muitos anos atrás, né? A gente teve sempre na nossa farmácia caseira, a gente utilizou ervas. As ervas elas podem ser utilizadas, a gente pode se beneficiar dela através de chás, né? Ou através de banhos dos escaldapés. Nós podemos também fazer pomadas, extratos, então através delas aí a gente tem como manipular e fazer o uso, né, com muitos e muitos benefícios. Bom, antes de começar, nós temos que ter alguns cuidados
em relação às nossas ervas? A gente pode preparar um chá com as ervas frescas, que são aquelas que a gente colhe diretamente no pé, né, numa horta, num vasinho, e são as ervas desidratadas, que são as ervas secas. Quando escolher uma delas e qual a diferença? As ervas frescas, elas apresentam uma maior quantidade de água e por conta disso elas têm menos propriedades dos seus benefícios, ela está menos concentrada devido ao acúmulo de água que ainda está presente nessa planta. E os riscos de terem um pouco mais de estar um pouco mais contaminada com substâncias tóxicas, também ela é um pouquinho mais presente nas ervas frescas. Então a gente deve tomar um cuidado quando for usar as ervas frescas para fazer uma boa higienização, né? Cuidar, lavar, fazer uma boa limpeza nessa erva, ver o local onde também, como que está plantada, o que tem ao redor, né? Para ver se essa planta não está trazendo aí alguns tóxicos ou se está próximo de águas contaminadas. Então a gente deve tomar esses cuidados. Na dúvida, se você não sabe qual usar, sempre opte pelas ervas desidratadas, tá bom? Porque as ervas desidratadas, elas apresentam uma maior concentração de ativos, de substâncias, né, de componentes que a gente está buscando naquela erva. Quais os cuidados, então, que a gente deve ter quando a gente faz a compra, quando a gente utiliza as ervas secas? Primeira delas, que a gente deve manter elas na sua embalagem original. Na mudança de embalagem, a gente pode às vezes contaminar a nossa erva. Então, procurar manter sempre a nossa erva ali na embalagem mais original dela. Na hora de preparar o nosso chá, nós devemos dar preferência ou para água mineral ou para água filtrada, tá bom? Então essas são assim os principais cuidados que nós devemos ter quando nós optarmos por escolher a erva que a gente vai utilizar. A respeito dos chás em saquinhos, a gente pode utilizar, tá bom? Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar a erva, a planta mesmo desidratada. Então a gente, quando for utilizar os chás de saquinho, a gente deve pelo menos ter o cuidado de ver se é de uma marca conhecida, como que está armazenado, se ele não vem com muita umidade, porque pode estar trazendo fungos. Então a gente deve também tomar esse cuidado. Bom, mas vamos falar então sobre os métodos. Quais são os métodos mais utilizados? Quais são os 2 métodos mais comuns para a gente preparar o nosso chá? O primeiro deles é a infusão. Bom, a infusão nada mais é do que nós fervermos a nossa água. Então a gente vai ferver a água e quando essa água estiver fervida, nós vamos colocar a erva que a gente vai trabalhar. Quando nós vamos usar a infusão? Quando nós estivermos utilizando as partes mais frágeis da planta, que são as folhas, alguns frutos e flores, tá? Então essas partes da planta vão ser feitas através de infusão o nosso chá. Então ferve a água, coloca numa canequinha, larga a nossa erva e abafa por 10 minutos. Por que temos que tampar o nosso chá? Para que a gente não perca as propriedades voláteis dessa erva. Então é muito importante deixar 10 minutos descansando a nossa erva na água fervendo, ok? O outro método que a gente também utiliza muito é a decocção. O que seria decocção? Os decoctos são
quando nós utilizamos aquelas partes da planta mais resistentes, mais rígidas, que são a canela, raízes como o gengibre, o cravo, né, o anis estrelado. Então esse tipo de plantas e ervas e partes da planta a gente deve ferver. Então por isso a gente precisa fazer o método da decocção, que é a fervura. Como é feito isso? A gente vai utilizar, coloca para ferver já a água junto com a raiz ou o caule que a gente quer preparar o nosso chá. Quando chegar no ponto de fervura, nós vamos baixar o fogo e deixar por 10 minutos fervendo. Depois disso, desligamos o fogo e deixamos tampado, como foi no processo da infusão, tá bom? Ok, e como que eu faço se eu quero fazer uma sinergia, se eu quero fazer uma combinação de camomila com canela? Nós temos dois tipos de ervas diferentes, partes diferentes. Então a gente vai sempre começar com a decocção. Primeiro a gente vai ferver todas as raízes, né, ou caules, e depois a gente vai acrescentar naqueles 10 minutos de abafamento a nossa erva, que são as folhas ou flores, tá bom? Então esses são os dois métodos mais utilizados. A gente deve sempre levar em conta o tipo de erva que a gente vai estar utilizando para preparar isso. E é muito importante também salientar aqui para vocês que as ervas, mesmo as ervas boas, que todas são boas, mesmo ervas que têm muitos benefícios para a nossa saúde, elas devem ser tomadas com alguns cuidados. A gente deve respeitar a dose que a gente vai utilizar dessa erva, e essa dose ela varia pelo nosso estado físico, varia pelo nosso peso, varia pela nossa idade. Então é muito bom a gente estar atento a essas situações, tá bom? Eu trouxe aqui algumas recomendações, tá? De algumas ervas que podem ajudar com alguns desequilíbrios físicos, tá bom? Nós sabemos que existem ervas para várias disfunções físicas, emocionais, né? Então a gente pode utilizar a erva para inúmeras coisas. Quando a gente fala em sinergia das ervas, quer dizer que nós estamos usando ervas que têm princípios parecidos, que se complementam. Por exemplo, se a gente quer tratar a ansiedade, se a gente quer ajudar com a insônia, a gente pode combinar camomila com cidreira ou capim-limão, que são ervas que têm propriedades calmantes e elas vêm ali se complementando. Então esse meu chá, ele vai estar mais potente, ele vai ter mais potência do que eu fizer só com uma das ervas. Então é muito legal quando a gente faz essa combinação de ervas que se complementam, ok? Não é indicado, por exemplo, nós usarmos ervas que têm ações diferentes, porque elas podem uma anular a ação da outra, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho da canela para vocês. Já que a gente falou da decocção e eu citei a canela, a canela em pau que nós utilizamos, a gente usa o que? A casca do caule. Canela também pode ser usada através do pó, né? Se nós formos fazer o uso do pó da canela, a gente não precisa ferver. A gente pode só ferver a água e acrescentar o pó da canela e fazer o chá, tá bom? Então a gente só vai ferver a canela quando ela estiver em pau, na forma do caule. Então, quais são as indicações da canela? Como que ela age no nosso organismo? A canela, ela é indicada para pessoas que têm pressão baixa,
tá? A canela ela é um estimulante natural, então ela ativa o nosso sistema circulatório. A canela ajuda para pessoas que têm desânimo, que estão com anemia, que estão precisando de energia. Então a gente faz ali o uso da canela no máximo por uma semana. Qualquer erva a gente deve usar até uma semana e depois dar um intervalo, tá? Sempre que a gente fizer uso de um tipo de erva, a gente deve estar atento a como nós estamos reagindo a essa erva, ok? Porque a gente precisa ver como que nós estamos respondendo. Lembrem-se que as ervas, plantas medicinais, elas têm muitas propriedades, então o nosso corpo vai responder de maneiras distintas. Então, voltando da canela, a canela ela é afrodisíaca, ok? Por ela ser um estimulante, ela ativar a nossa circulação, ela também atua nas partes sexuais, então ela aumenta a libido, ela também vem aí como um afrodisíaco. A canela é boa para problemas respiratórios também, para quem tem problemas de cólicas ou problemas de menstruações que estão atrasadas, que estão desreguladas, pode fazer o uso da canela, tá? Quais são os cuidados, quais são as contraindicações? Quem não deve fazer o uso da canela? Pessoas hipertensas, pessoas estressadas, grávidas não devem fazer o uso da canela, tá bom? Fora usar a canela em forma de chá, nós podemos também polvilhar o pozinho da canela sobre as nossas frutas. Qual a dose de canela que nós podemos consumir por dia? Se for em pó, 2 colheres pequenas de café. Se for em chá, até 1 litro. Mas lembrem-se, esse 1 litro não é tudo de uma vez só. Durante o dia a gente pode ir tomando, em casos de pessoas que estão sem energia, em casos de pessoas que estão se recuperando de uma doença, que estão com anemia, que precisam gerar um calor para trazer mais ânimo, tá bom? É muito utilizado também para pessoas que têm pés frios. A canela, ela é bactericida, ela é fungicida e ela é antiviral. Então, infecções, pessoas que estão com infecções, dependendo do tipo, do grau da infecção, não pode ser quando a infecção está muito ativa, mas passou por um momento de infecção, a canela pode ajudar também aí nesse processo, tá bom? Além disso, os cuidados que nós devemos ter com a canela para uso de escaldapés é porque ela pode trazer irritações na pele, então temos que ficar atento a isso. Como ela é fungicida, pode-se usar no escaldapés para fungos, para frieiras, né? Pode, mas temos que tomar cuidado. Não pode ser muito concentrado e o tempo tem que ser curto, ali no máximo 3, 5 minutos. Deixa um pouquinho os pés ali e observa, porque ela pode trazer queimaduras, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, se inscreva. Assina o sininho que eu vou trazer nos próximos vídeos mais novidades sobre as ervas. Se tem alguma erva que você quer saber como fazer uso dela, deixe aqui nos comentários que eu trago no próximo vídeo também, tá bom? Vamos falar sobre emagrecimento, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão, como trabalhar isso com as ervas, como fazer o uso das ervas de uma maneira que venha aí trazendo todas essas transformações na nossa vida. E eu convido você a criar esse hábito. Crie o hábito de colocar o chá na sua rotina. Se você é adepto ao café, que eu gosto também, mas se você tem o costume de tomar várias vezes café no dia, procure substituir em alguma dessas horas que você costuma tomar o seu cafezinho. Tente tomar um chazinho. O chá vai trazer esse equilíbrio. Se está muito agitado, busca uma erva que traga um equilíbrio, uma camomila, um anis,
ok? Tá precisando de energia? Corre lá pro cravo e pra canela, tá? Então nas ervas a gente encontra tudo o que a gente precisa de forma natural, com todos os cuidados que a gente deve ter, tá bom? Um beijo, muito, muito, muito obrigada. Gratidão por estarem aqui hoje comigo assistindo esse vídeo e eu encontro vocês no próximo vídeo, ok? Beijo grande!